iniciamos uma caminhada quaresmal com a quarta-feira de cinzas. E as propostas nesse primeiro momento da quaresma é, sem dúvida, revisar o próprio viver para que a gente, então, se ponha no caminho de seguimento do próprio Jesus. Então, a gente pode até tomar como caminho o que o salmista, né, nos propôs. É feliz quem a Deus se confia. Então, como confiar em Deus? Aí, a Escritura, ela apresenta os modos de confiança que, ao longo, né, da história de Deus com o ser humano, aconteceu de fazer aliança e de indicar o caminho. O primeiro, na leitura do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio é uma releitura do Êxodo, ou da lei que Deus deu, para que eles agora vivessem na terra, agora já adaptados a um lugar. Então, por isso, a leitura propõe, né, ao povo, olha, eu proponho a felicidade, a vida, ou a morte e a desgraça. Então, uma vez estabelecido, a gente tem a tendência, né, de relaxar, ou ainda pior, né, de tornar-se relapso, né, de não guardar o mandamento. Por isso a releitura dos mandamentos, ele traz isso, olha, não descuide do mandamento que Deus deu, porque nele está a vida e a salvação, ou então a desgraça e a morte. Então, se a gente tem que se confiar a Deus para, né, chegar a viver feliz na terra que Deus nos dá, o primeiro momento é vivendo os mandamentos que o Senhor propôs. Então, daí a proposta que Moisés faz àquele povo, porque é vivendo fiel aos mandamentos que, né, ficar na terra prometida vai garantir que se viva como Deus deseja. Porque se a gente se estabelece na terra e esquece de Deus, então a vida se destrói. E foi isso que aconteceu, né? Num primeiro momento, ao estabelecer na terra, eles ainda vivem a fidelidade a Deus, num outro momento vão se desviar por completo dos mandamentos de Deus. Então, nada de novo debaixo do sol, né? É preciso que a gente confie a Deus o nosso viver e que a gente, então, realize a vontade dele no nosso viver. No primeiro testamento, a realização da vontade de Deus está no mandamento que ele deu. Depois, a aliança, ela é, como a gente fala como cristão, aperfeiçoada, ela chega à plenitude. Agora, não é mais, né, simplesmente um código de leis para que a gente siga. Agora é uma pessoa, é Jesus, né? Então, Jesus é, na verdade, o caminho, a verdade é a vida que nós, né, temos como horizonte. Se precisamos viver feliz na terra, confiando em Deus, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida também é Ele. Então, daí a leitura do evangelista nesses primeiros momentos da quaresma, né? O que Jesus apresentou diante, né, dos seus seguidores, e é a proposta da quaresma para nós, né? O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto, ressuscitar no terceiro dia. Esse é o caminho para segui-lo. Então, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Então, não há outro meio de viver a felicidade ou de confiar a Deus o nosso existir, senão a gente tomar a cruz de cada dia, vivendo os passos com o Senhor, nesse momento em que Ele apresenta aquilo que é o anúncio da sua paixão. Nós também, né,
vamos viver esse anúncio da paixão. Nós também somos chamados a experimentar, né, a cruz do próprio Senhor, porém o horizonte nosso não é, né, a morte e a desgraça, como diz a primeira leitura, mas é a vida e a salvação que nos adveio pela morte e ressurreição. Então aqui é interessante, né? É verdade que vamos carregar a cruz, é verdade que vamos, né, também passar pelo sofrimento, mas esse sofrimento, ele tem em vista a vida nova, renascida, né, dessa comunhão com a ressurreição do Senhor, porque aí nós nos voltamos para o horizonte da vida nova, a vida pascal. Então, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Agora, quem perder a vida por causa de mim, esse a salvará. Então, é perder-se no horizonte, né, de fé, de esperança e de amor, para que a vida de Cristo seja o nosso viver. Então, despojar-se de si mesmo, ou, né, deixar, né, nosso horizonte de pecado, de morte, e que às vezes, né, guardamos para poder, né, relacionar com Deus e com os irmãos numa vida nova, nascida do compromisso de Jesus de dar a vida pelo irmão. Então esse é o horizonte da Quaresma, dar a vida pelo outro, que é o horizonte da campanha da fraternidade. A fraternidade que vamos viver, né, no compromisso social, ela só pode nascer da vida de quem doa a si mesmo. Então, doar a vida, fazê-la, né, serviço para o próximo, porque somos todos irmãos. Aí é o horizonte nosso, quaresmal, né? O Pai, temos um único Pai, somos todos irmãos, mas só haverá serviço quando a gente dispor o próprio viver em favor e pela causa do bem comum ou do bem social.